Olá, amigos queridos, a paz do Senhor, aqui que vos fala, irmão Carlos. E gostaria de pedir para vocês aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar, também dizer para vocês o seguinte: olha, hoje eu estou vestido assim e queria pedir para vocês uma coisa, vamos fazer um desafio. Se vocês gostaram que eu gravasse assim, dessa forma, vestido assim, deixa seu gostei aí, entendeu? Agora, se vocês querem que eu grave de uma forma despojada, da forma que eu estava gravando antes, só comenta, deixa nos comentários, ok? É assim eu vou saber se vocês estão gostando de eu estar gravando assim de uma forma mais formal ou não. Então eu queria já também, desde já, agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, né, nesse canal. E também mandar um grande abraço também para os meus amigos. Um grande abraço para Luiz Felipe, Aline Nubelli, a sua mãe, e também o seu pai, o nosso irmão Braulio. Um grande abraço para vocês e todos os meus colegas aí de trabalho, o Caio, Augusto, o Gabriel, o Tiago também, e demais irmãos aí, pessoas que me acompanham nesse canal. Eu fico muito feliz por vocês estar me dando aí uma força aí e fazer com que esse canal possa alcançar mais pessoas. Gostaria hoje de estar lendo com vocês o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16 e o versículo de número 15. E também nós vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 7 até o versículo 10. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos voltar agora lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão porque digno é o operário do seu alimento. Pois bem, acabamos de ler aqui uma parte da palavra do Senhor, onde nós vimos que o Senhor Jesus Cristo estava comissionando os seus discípulos para irem pregar o Evangelho. E esses discípulos estavam sendo preparados para levar a palavra, para cumprir o ID de Jesus Cristo, o ID imperativo. Era uma ordem de Jesus Cristo para pregar o Evangelho. E o mais interessante é que o enfoque maior que Jesus deu aqui, nesses versículos, é sobre pregar o Evangelho para salvar aqueles que ouvissem o Evangelho, cresce, ou para condenar aqueles que não ouvissem a sua palavra. Então o enfoque estava realmente em pregar a mensagem do Evangelho. E o enfoque não estava nos discípulos que estavam sendo enviados, não. O enfoque estava na sua missão, que era levar o reino de Deus, que era contribuir para o crescimento do reino de Deus e fizesse com que a palavra do Senhor chegasse para salvar aqueles que ouvissem e crescem. E para deixar bem claro também que aqueles que não ouvissem a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, seria condenado. Agora no Evangelho em São Mateus, ele já fala o seguinte, que é para os discípulos ir pregar o Evangelho dizendo que é chegado o reino dos céus. Deixando bem claro para eles que o enfoque deles era pregar para salvação ou condenação. O enfoque maior é esse, não era para se preocuparem com as coisas materiais. É para que eles ficassem completamente desligados, não buscassem, né, o materialismo.
era para pregar o evangelho. E diz para ele assim, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, nós somos chamados com a missão de pregar o evangelho. O nosso enfoque é pregar o evangelho para a salvação, ou a condenação daqueles que não querem ouvir a mensagem do evangelho. O que Jesus queria dizer para esse discípulo era para que eles trabalhassem de uma forma que só a pregação do evangelho fosse o necessário, fosse focado. A missão era essa. Não era sobre os discípulos. Não era sobre a situação dos discípulos. Era sobre o reino de Deus. Mas o que nós vemos é que muitas vezes nós queremos carregar em nossa bagagem um peso muito grande. E essa bagagem, ela tem a tendência de tornar cada dia mais pesada e maior. E nós ficamos preocupados com muitas coisas que nós queremos, com as nossas ansiedades e todos os nossos desejos serem alcançados. Esquecemos de que o nosso objetivo aqui na Terra, salvo por Jesus Cristo, é pregar o Evangelho para a salvação dos que estão perdidos, daqueles que precisam de ouvir a palavra para serem transformados, salvos e não condenados. E essa bagagem, ela nos traz um grande problema. Nós ficamos olhando para as nossas necessidades materiais. Se eu estou bem ou não. Mas a missão que Cristo nos incumbiu não é sobre isto. Não é sobre como nós estamos, mas é sobre como as almas estão e precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pela salvação proposta por Jesus Cristo. E o que acontece é que nós colocamos muito peso em nossas bagagens. Mas a mensagem para nós é: deixemos a bagagem para trás. Devemos nos despojar de todas essas ansiedades. E Jesus deixou bem claro aqui que não é para possuir ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes leveis pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão. Digno é o trabalhador ou o operário do seu trabalho. O que nós observamos que a procura por encher nossas bagagens, de suprir as nossas necessidades, de melhorarmos as nossas vidas financeiramente, tira completamente, desvia-nos do foco principal, que é a pregação do Evangelho. Ganhar almas para Cristo. Pregar o Evangelho para salvar, ou para deixar que, bem claro, que aqueles que não querem ouvir vão ser condenados. Mas o enfoque é salvação. E essa busca que hoje é tão normal na sociedade, né, do materialismo, todo mundo quer ter uma vida de conforto, mas não era sobre isso. Não era sobre a vida de conforto dos discípulos. O Senhor mandou que eles pregassem o Evangelho a toda criatura. E quando ele estava orientando, nesse capítulo 10 de Mateus, sobre a missão de pregar o Evangelho, era isso que Jesus queria. Que eles ficassem completamente desligados do materialismo e buscassem apenas pregar o Evangelho. E hoje, infelizmente, vemos pessoas que acham que o Evangelho é para enriquecer. O Evangelho é para dar uma vida de conforto. O Evangelho é para dar uma vida tranquila. E não é isso.
O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteja aqui o seu ministério terreno, enquanto pregava o evangelho, ele era perseguido. Se ele fosse olhar, hoje eu não estou bem psicologicamente, estou muito triste, não vou pregar. Ele não pregaria, porque ele já estava vendo todas as coisas que ele iria passar. Ele já sabia que ele ia ser morto de cruz. Ele já sabia de todo o sofrimento que ele ia enfrentar. Ele não só via a perseguição daquele momento dos líderes religiosos e políticos, mas ele tinha a visão de como ele iria sofrer naquela cruz do Calvário. Mas mesmo assim, ele pregava. Se formos olhar então, hoje na minha casa está faltando isso, não vou pregar. Hoje eu estou triste, estou muito abatido, com muita coisa acontecendo do meu lado, não vou pregar. Mas a mensagem aqui, o ID de Jesus Cristo, não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a vida dos discípulos, mas era sobre a obrigação e o dever que eles tinham de pregar o evangelho, custe o que custasse. Não importava a situação psicológica, não importava a situação financeira que eles tivessem. Ao contrário, o Senhor até pediu que eles evitassem essas coisas. Não buscassem ouro, nem prata, nem bronze. Mas que buscassem curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E diz para ele, de graça recebeste, de graça dai. E é interessante que hoje é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar. E o outro dia eu vou falar sobre isso de uma forma mais profunda. Mas olha só, hoje existem muitas pessoas, cantores e pregadores, que cobram um absurdo para ir na sua igreja pregar ou cantar. E chegam lá, pregam por meia hora, é um valor. Por uma hora, é outro valor. De mesma forma, os cantores. E olha só, Jesus falou aqui, ó, de graça recebeste, de graça dai. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente cita esse versículo, aparece aí alguns para defenderem, eu digo, para defender essas pessoas que agem dessa forma, com a retórica de que, mas eles têm que cobrar porque eles estudaram em faculdades, né? Gastou tempo, eles tiveram que ler livros caríssimos, eles teve que frequentar uma faculdade de música. Aí eu te pergunto agora, é o seguinte, e outro até dizem, né, também, né, usa a retórica de que assim, mas se eles não voltarem com alimento para sua casa, eu já vi caso de pastores que perderam as suas esposas porque no final não levava nada para sua casa e seus filhos estavam passando necessidade. Ora, meu irmão, deixa de defender mercenário. Mas que mentira, parece que não lê Bíblia. Olha só, primeiro, Jesus disse assim, ó, bem no início desse capítulo, ele diz assim, ó, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder, olha, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Enquanto o pregador está pregando, as curas, as maravilhas que acontecem pelo poder de Deus, não é pelo conhecimento teológico, não é pela técnica de canto que o cantor usa. Não, é poder de Deus. Não é porque ele leu livros maravilhosos, bons livros, cursou uma faculdade teológica de ponta. Então, se fosse assim, então, pega o seu certificado, passa sobre enfermidade para ver se vai embora. Pega o seu certificado de uma faculdade de ponta, faculdade teológica de ponta, passa sobre o endemoniado para ver se o demônio vai embora. E aí vem com essa falácia. E o próprio Davi, ele deixou bem claro aqui, ó, vamos ler a palavra de Deus, Salmo. Olha só o que ele disse aqui, ó. Salmo de número 37, versículo 25, diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu irmão, essa retórica aí, usada por pessoas que querem defender essas pessoas, né, não procede, porque tudo isso que acontece enquanto o pregador está pregando a palavra de Deus, todas essas coisas, essas maravilhas de enfermo ser curado, de leproso ser limpo, pessoas ressuscitar, expulsar os demônios, tudo isso é pelo poder. E Jesus deu, chamando os 12, os seus discípulos, deu-lhes o poder. Então, essa retórica não funciona. Mas essa bagagem tão grande é preciso ser deixada para trás. Essa bagagem de ficarmos olhando para as nossas necessidades, esquecermos de que o reino de Deus começa aqui, mas ele não é daqui.
no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São João, o versículo de número 36, ele diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, o reino de Deus não é daqui. Nós não temos que ficar olhando para o materialismo, nós temos que deixar essa bagagem que está cheia de necessidades materialistas, que nos atrapalham de pregar o Evangelho, que nos desvia do foco principal do ID de Jesus Cristo, do mandato dele, que é pregar o Evangelho, desviarmos dele. Vamos tirar essa bagagem dos ombros, vamos deixar essa bagagem para trás. Vamos preocupar menos com as nossas necessidades e crer que enquanto nós pregamos o Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, Ele supra as nossas necessidades. Não é o que está escrito na palavra aqui? Digno é o operário do seu alimento. Então, essas pessoas que pregam o Evangelho não vão passar necessidade. O Senhor vai cuidar deles. Esses pregadores, que são verdadeiros, para mim, verdadeiros pregadores, verdadeiros enviados de Deus, que não saem por aí pregando e cobrando um absurdo das igrejas. E também eu acho errado também, as pessoas que pagam também têm culpa nisso. Mas eu não acho demais o pregador chegar e dizer, pastor, olha, tira uma oferta para mim aí, tudo bem, mas cobrar um absurdo como pregam, como cobrar um absurdo, que é uma prática, nossa, repugnante que a gente vê por aí. Não, isso não pode, isso não procede. É o Senhor quem sustenta. Esqueça essa bagagem das suas ansiedades, deixe ela, porque o reino de Deus não é deste mundo. Nós estamos pregando um reino que não é daqui. E nós temos um Deus que nos sustenta. A sua necessidade vai ser suprida por Ele. Então, fique completamente desligado. Tire do ombro essa carga, essa bagagem tão pesada que te impede de focar no verdadeiro objetivo, que é pregar a palavra de Deus, e você ficar focado no que eu preciso disso, preciso daquele. O nosso Deus é poderoso para suprir a vossa necessidade. Apenas pregue a palavra de Deus. Apenas obedeça o ID de Jesus Cristo e as demais coisas. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É a promessa de Deus para cada um de nós que foque na pregação do Evangelho. O ID de Jesus Cristo não era sobre os discípulos. O ID de Jesus Cristo não é sobre mim, nem sobre você. É sobre ganhar almas. É sobre pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.